Toda licença destinada a essa questão ambiental é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA, de Mato Grosso, que preconiza as licenças ambientais. Mas para queimada é uma prática que já não existe mais praticamente no nosso estado, né? Salvo algumas exceções raras. Mas é uma prática que praticamente já não existe mais legalmente, né? Não tem mais essa prerrogativa aí. E de que forma que o produtor rural e outras pessoas, caso queiram tirar dúvidas relacionadas a essas questões de licenciamentos aqui no município, que área ele pode procurar, que setor? Aqui no município tem a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e tem a equipe do Departamento Ambiental que fica sediada no Viveiro também. Então, o que a gente pode fornecer de informações deliberadas, inclusive a questão documentacional da SEMA, o que a gente pode é passar essas referidas informações para os moradores, né? Mas quem libera toda a questão de licenciamentos na área ambiental, na área de agricultura, praticamente, é a SEMA do Mato Grosso, a Secretaria de Estado. Nós estamos em um período seco em que há pouca chuva, isso pode agravar o controle do fogo. Que orientação você deixa aos produtores rurais, sobretudo à população no geral, no que se refere a queimadas na zona rural? É uma pergunta muito interessante porque é o seguinte, partindo do princípio técnico, a grande maioria dos produtores, tanto pecuaristas quanto agricultores, sabem que a queimada ela causa apenas danos hoje em dia, tanto para a pastagem quanto para o agronegócio em si, para a produção de grãos. Por quê? Porque quando você queima uma área, você queima uma cobertura vegetal seca, você causa empobrecimento de matéria orgânica, que é essencial para a produção, tanto da pastagem quanto dos grãos, né? E você queima aquela primeira camada de nutrientes que são essenciais para as plantas. Então não é vantajoso e nem lucrativo para que isso aconteça, e a grande maioria hoje das pessoas do meio agrícola já tem esse entendimento, que a cobertura ela é super importante, inclusive hoje a grande maioria usa plantios de cobertura em períodos de seca, justamente para que essa palhada sirva de adubação e matéria orgânica para a próxima safra ou para a pastagem que virá depois do período chuvoso, né? Então, primeiro que essa prática já é esquecida por conta desse prejuízo que traz na produção. Segundo que os cuidados eles têm que ser redobrados pelo dono da propriedade, haja visto que uma falha elétrica, a própria cerca elétrica precisa ser mais observada nesse período para não causar um acidente, né? As práticas de soldagem no meio da lavoura, em manutenção de equipamentos, manter sempre seus equipamentos em manutenção correta para que não haja um incêndio acidental no meio do campo, né? A gente já viu essas práticas em alguns lugares e isso só vem a causar prejuízo. Então, é o cuidado redobrado, é não queimar aquele cisquinho que tem no quintal de casa para evitar que esse fogo se prolifere, né? Inclusive ocasionando isso um crime ambiental, que é a queimada florestal também, né? O município ele tem alguma brigada de incêndio, caso seja necessário combater algum incêndio aqui nas proximidades, na região? O município, na verdade, conta com um veículo, caminhão-pipa, né? Que tem um jato d'água para ajudar nesses combates. Nós temos a equipe de meio ambiente que auxilia e a infraestrutura também disponibiliza colaboradores quando ocorre algum acidente ou alguma situação dessa magnitude. Inclusive a gente usa também trator com grade para fazer os aceiros, né, para ajudar a combater esse tipo de incêndio. E como denunciar algum incêndio criminoso ou até mesmo irregular? Na verdade, essa é uma demanda importante porque é crime, né? Então a denúncia ela pode partir principalmente da Polícia Militar, inclusive se a pessoa tiver informações de quem seja, procurar a PM para fazer um boletim de ocorrência e afins, mas tem a SEMA também, que tem os telefones disponíveis para que seja denunciado direto na Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Quais são os impactos das queimadas no meio ambiente? A gente falou um pouco da questão do impacto na produção, né? Na parte de pecuária e da parte de agricultura. E no meio ambiente é ainda mais devastador. Haja visto que praticamente todos os animais naquela área que foi afetada, eles morrem. Dificilmente você consegue recuperar algum animal que esteja nessa área. Então, a perca de espécies nativas é um prejuízo incalculável para nós, para nossa fauna, né? E a recuperação de uma área queimada, ela demanda muitos anos, ela demanda muitos estudos para isso, né? Tem que ser feito todo um projeto de recuperação daquela área,
desde o plantio de cultivares nativas da região onde ela foi queimada, né? Mas é um prejuízo, vamos colocar que seja incalculável, porque a gente não sabe quanto tempo e nem inclusive que tipo de espécies nós tínhamos naquela região. De repente nós tínhamos espécies raras que foram afetadas, que elas nunca mais vão poder ser estudadas, digamos assim. Então é um prejuízo incalculável para a natureza e para a nossa própria vida também, né? A área queimada no manancial pode afetar diretamente uma nascente, um APP de rio, né? Pode causar uma degradação tão devasta que depois esse rio venha assorear, venha perder a sua qualidade, a sua vitalidade, entendeu? Então a queimada ela só traz prejuízo para a natureza e para a produção também. Esta devastação no meio ambiente às vezes pode ocasionar a ocupação de animais selvagens no espaço urbano. Aqui em Itiquira vocês fazem o resgate desses animais. Como funciona isso? Na verdade, nós temos uma equipe pequena e dentro da medida do possível, a gente não tem uma especialidade nisso, né? Mas nós temos um veterinário no departamento, na Secretaria de Agricultura que nos auxilia, que é o Dr. Eber. Tem os agentes ambientais, né? Aqui o Armando, o Evaí, a Andréia. Lá em Ouro Branco tem o Max Miller e o Max Santo, que são os nossos agentes ambientais. A gente conta também, às vezes, quando precisamos fazer um resgate aqui, da Polícia Militar, que é bem ativa em tudo isso, né? E normalmente quando a gente encontra um animal ferido, não só em período de queimada, mas no dia a dia a gente tem, né, essa convivência, principalmente com pássaros, né? A gente faz o possível resgate, né, com todo o cuidado para que mantenha a integridade de saúde desse animal, e esse animal ele é conduzido até Rondonópolis para a Polícia Ambiental. Lá ele tem todos os cuidados devidos, né? Quando é um animal muito grande, aconteceu algumas vezes de ter a visita do tamanduá bandeira aí na cidade, a gente conduz ele até a natureza mesmo. E aqueles que a gente consegue encontrar aqui, que resgata e que ele está bem, a gente faz a soltura, né, em regiões longínquas da área urbana, para que ele volte a viver no seu habitat natural. Então a orientação que fica à população é para que não mate esses animais e sim Exatamente. que acione um resgate. Como deve ser feito isso? Procura a Prefeitura Municipal, procura a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que a gente vai fazer o possível e a gente já fez isso inúmeras vezes, graças a Deus, e na grande maioria delas a gente teve sucesso em levar esse animal para o local de soltura ou conduzir até a Polícia Ambiental quando eles estão machucados.